Oferecer soluções tecnológicas inovadoras e serviços técnicos especializados a empresas faz parte da atuação do Instituto Nacional de Tecnologia, o INT, há quase 100 anos. Com 9 áreas técnicas, este Instituto Federal, sediado no Rio de Janeiro, atende a setores industriais diversos, tendo uma interação crescente com o setor produtivo através do repasse tecnológico visando a inovação. Desde a sua criação em 1921, o Instituto Nacional de Tecnologia atua em pesquisa tecnológica na busca de soluções para problemas que impactam o setor produtivo, visando ampliar a sua competitividade e contribuir para inovações em produtos e processos. O INT também atua na execução de políticas públicas em termos estratégicos para o desenvolvimento do país. O Instituto possui uma ampla e moderna infraestrutura laboratorial, distribuída pelos seus 20 laboratórios e no Centro de Caracterização em Nanotecnologia para Materiais e Catálise. Suas áreas de atuação estão relacionadas à tecnologia química, tecnologia de materiais e engenharia de produtos e processos, o que permite o desenvolvimento de projetos de PDI de alto conteúdo científico e tecnológico, consolidando a excelência desta unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, voltada para pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Atuando nas áreas de catálise e processos químicos, corrosão e degradação, desenho industrial, energia, processamento e caracterização de materiais, ensaios de materiais e produtos, engenharia de avaliações e de produção, química analítica e certificação de produtos, o INT conta com equipamentos de ponta e uma equipe de profissionais altamente qualificados. A gente trabalha com pesquisa e desenvolvimento direcionado à inovação para a indústria química. Então nós desenvolvemos novos processos químicos para obtenção de compostos novos, que principalmente utilizando renováveis, transformação de renováveis. Essa é a grande linha e o principal foco de trabalho nosso atualmente aqui no Instituto. Além da infraestrutura de cada área técnica, o Instituto Nacional de Tecnologia conta ainda com o suporte de um núcleo de inovação tecnológica e do Centro de Caracterização em Nanotecnologia, o CENANO. Contendo os mais avançados instrumentos de microscopia e outras análises em dimensões nanométricas, o CENANO dá suporte a pesquisas de várias áreas do INT e de instituições parceiras. Nós temos um amplo parque instrumental nessa área, mas também nas outras áreas do INT, que essa é uma das vantagens do INT ser um instituto politécnico, Nós podemos aproveitar, digamos assim, a expertise, o instrumental de outros laboratórios também. Empresas que desenvolvem projetos de inovação podem contar com o apoio tecnológico e a parceria no investimento com o INT, por meio do Programa da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrap. A unidade Embrap-INT é responsável pelos atendimentos relacionados à tecnologia química industrial, incluindo as sub-áreas de processos químicos, processos físico-químicos, tecnologia química orgânica e tecnologia química inorgânica. O INT participa do programa Embrapi desde a sua fase piloto em 2011 e é a única unidade de pesquisa do MCTI credenciada na Embrapi, sendo sua área de atuação tecnologia química industrial. Esse credenciamento, que foi renovado agora em 2020, disponibiliza recursos ao INT e garante agilidade na contratação de projetos inovadores junto ao setor produtivo e possibilita que as empresas compartilhem o risco de atividades de PDI e isso as estimula a inovar mais.
A equipe da unidade Embrapa INT está pronta para atender a sua empresa, avaliando as perspectivas de desenvolvimento conjunto de produtos e processos inovadores. O Instituto Nacional de Tecnologia cada vez mais participa do desenvolvimento sustentável do Brasil, por meio da pesquisa tecnológica, da transferência do conhecimento e promovendo a inovação. Estamos de volta com o Ciência é Tudo. E uma boa gestão dos produtos químicos se faz necessária para evitar intoxicações, doenças crônicas e acidentes em áreas contaminadas, como aconteceu recentemente na explosão em Beirute. A segurança química é um conceito global e no Brasil algumas instituições trabalham para promovê-la. Uma carga com quase 3.000 toneladas de nitrato de amônio explodiu em Beirute, no Líbano, no dia 4 de agosto, deixando mais de 100 mortos, milhares de feridos e uma cidade devastada. O desastre reacendeu o debate sobre a importância da segurança química. Quimicamente, o nitrato de amônio ele é um oxidante muito poderoso, mas ele não é utilizado diretamente como explosivo porque não há autodetonação. O que eu quero dizer com isso? Precisa sempre de uma fonte de ignição, uma fonte externa, que geralmente é a temperatura. Por isso que a maior parte dos acidentes que envolveram nitrato de amônio, ao redor do mundo, estão sempre associados à ocorrência de algum incêndio. O nitrato de amônio está entre as substâncias controladas pelo Exército Brasileiro. Após o acidente em Beirute, a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados divulgou uma nota esclarecendo seu papel no controle da substância e destacando a eficiência da segurança no país. Além do Exército, outras instituições como a ABIQUIM, Associação Brasileira da Indústria Química, também contribuem com a segurança química no Brasil. Nós temos uma condição que é premissa para se associar à ABIQUIM, que é a subscrição num programa chamado Atuação Responsável. Esse programa Atuação Responsável, ele já coloca uma série de regulamentação, de sugestões, recomendações, etc., de forma com que a gente possa ter o manuseio, o tratamento, a utilização final de forma responsável desses produtos, inclusive minimizando as questões relativas ao meio ambiente. Outro importante agente que contribui para a segurança química no Brasil é o Instituto Nacional de Tecnologia, INT, instituição vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI. O Instituto empreende pesquisas avançadas que visam a transparência de tecnologia para o setor produtivo. Dentre as pesquisas realizadas no Instituto Nacional de Tecnologia, nós desenvolvemos processos novos que utilizam matérias-primas alternativas, dando preferência àquelas que são menos agressivas, tanto à saúde do homem quanto ao meio ambiente. Temos uma preocupação muito grande nesses processos novos com o tipo de solvente que é utilizado, tentando substituí-los por aqueles mais amigáveis. A indústria química é responsável pelo fornecimento de insumos para quase todas as cadeias produtivas, desde fertilizantes para o agronegócio e materiais para a construção civil, até roupas e produtos de limpeza. Apesar de muitos não terem essa percepção, a indústria química está presente em praticamente todas as atividades da nossa vida cotidiana e ajuda a manter a qualidade de vida da sociedade. A gente pode pensar na indústria química em dois grandes blocos, Um direcionado à fabricação de produtos de uso industrial e a outra metade, a outra parte, é justamente para a fabricação de produtos de uso final. No setor químico, ou pelo menos a indústria química, nós costumamos nos apresentar como a indústria das indústrias. Por quê? Porque a indústria química ela está na base
das principais cadeias produtivas. Se nós imaginarmos, por exemplo, os setores têxteis, as fibras têxteis baseadas em polipropileno e outras fibras sintéticas, todas elas com origem na química. Se imaginarmos a construção civil, desde o tratamento ou da produção ao tratamento do aço, assim como aditivos para concreto, cimento, etc. Depois, logicamente, mais adiante, na fabricação dos tubos de PVC, nas tintas, o universo é gigantesco. A indústria química brasileira ocupa a 6ª posição no mundo, atrás de potências como Estados Unidos, China e Alemanha. Mas apesar de ocupar a 6ª posição, nós ainda dependemos muito da importação de produtos químicos. Então a indústria química brasileira tem alguns desafios nesse momento. E eu queria destacar pelo menos 3. Seria aumentar a nossa capacidade produtiva local, aumentar a nossa produção local, e com isso diminuir um pouco a nossa dependência, incorporar os conhecimentos da indústria 4.0 e, por fim, eu destacaria também incorporar os novos processos, as novas tecnologias verdes, tecnologias limpas que têm sido desenvolvidos nos principais centros de pesquisas do país. O Brasil tem praticamente um DNA, né, para a indústria química, né? Nós temos água, que é super relevante para todos os processos químicos, ou como insumo até para a produção de uma série de produtos, mas nós temos óleo, nós temos gás, nós temos tecnologia, nós temos capacidade instalada. Então tem muita coisa boa para acontecer no Brasil. Eu sou um otimista e muitas das coisas boas que vão acontecer com o Brasil seguramente terão o seu pé ou a sua base na química. Hortas urbanas, verticais, cultivo e compostagem dentro de casa. São algumas soluções simples que facilitam o acesso direto a alimentos frescos e orgânicos, mesmo estando em grandes centros. Agricultura urbana é a produção agrícola realizada dentro de áreas urbanizadas. Ela pode ser feita em locais públicos como praças, parques e canteiros, dentro de casas e apartamentos, ou até mesmo dentro de espaços fechados, como galpões, através da utilização de iluminação artificial. Ela surge como uma estratégia de fornecimento de alimentos, de geração de empregos, além de contribuir para a segurança alimentar e melhoria da nutrição dos habitantes das cidades. É uma questão que vem sendo estudada bastante pela agrociência como uma forma de solucionar diversos problemas que os países em desenvolvimento estão enfrentando. Um dos problemas que ela pode auxiliar, né, é na questão da inclusão social, na questão dos imigrantes. Então, países em desenvolvimento eles estão estudando essa questão dos imigrantes, de se ter uma ocupação dentro dessas comunidades, eles trabalhando na própria horta, né, como um empreendimento mesmo, como geração de renda, geração de trabalho e consumo do seu próprio alimento. Além disso, a agricultura urbana contribui com a sociabilidade das pessoas. As pessoas se unem para fazer hortas nos bairros, nos terrenos abandonados, e aquilo ali gera um senso de comunidade naquela região, naquela área. E isso é bom, né, porque as pessoas elas estão convivendo. E ela vai desde o micro até o macro. Então eu estou plantando na minha varanda e de repente comendo um tomatinho, um temperinho, mas existe a agricultura urbana também que está alimentando a cidade, como a zona oeste do Rio de Janeiro, onde tem produtores de banana, de mandioca, e tudo isso vem para a feira e alimenta as pessoas na cidade. Então ela contribui de diversas formas. Elas atuam com a diminuição da obesidade, da diabetes, elas atuam com a diminuição do aquecimento global, né? Elas trabalham no microclima, aumento da capacidade de infiltração das águas pluviais, alimento mais barato, uma aplicação social para os vazios urbanos e, sobretudo, deixar da sustentabilidade ser apenas uma questão teórica e se tornar prático. Para que esses programas deem certo, é preciso se ter políticas públicas. Essas políticas públicas vão apoiar esses empreendimentos e vão ser fundamentais. A qualidade dos alimentos oriundos das hortas urbanas, eles são garantidos a partir da produção orgânica desses alimentos,
No momento que quando eu produzo o meu alimento, ele não afeta quem manipula com ele, ele não afeta quem consome ele e ele não afeta o meio ambiente, está garantida a qualidade dos alimentos. A qualidade da agricultura urbana é por esses cuidados, né? Que esses manejos que a gente tem que ter, da qualidade do solo, da qualidade da muda, de quem a gente sabe que está fazendo aquele manejo. Então, por exemplo, não utilizar um solo contaminado, não jogar lixo próximo, ter cuidado com bicho também, né? Uma questão na cidade que tem muitos bichos, gato, pet e roedores, enfim. Mas é esse manejo que você tem que ter e esse cuidado para poder garantir essa qualidade. As comunidades desfavorecidas têm se beneficiado com as hortas urbanas porque elas têm a garantia de um alimento bom, barato e de qualidade. O que nós temos percebido também é que as hortas, elas têm resgatado, né, a autoestima dessas populações e também ela tem valorizado o saber culinário desses grupos. E a grande questão é como incluir esses projetos, né, de horticultura de forma orgânica, né? Primeiro são os programas de incentivo, incentivar as comunidades a tratar a horta como um empreendimento, né? Então dedicação, respeito, emprego mesmo, né, trabalho, e se ter políticas públicas. O Instituto Nacional de Tecnologia, o INT, ele é uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Nós fomos criados em 1921 e desde dessa época que nós temos foco na pesquisa tecnológica, né? Sempre visando solucionar os problemas que têm impacto no setor produtivo, contribuindo com as inovações de produtos e processos, e também executamos políticas públicas que são de interesse do país em temas estratégicos, como, por exemplo, nós participamos ativamente do programa ProAlco na década de 70. Nesse programa a gente fazia testes, ensaios, participamos de diagnósticos também nas usinas de açúcar e álcool e, por fim, participamos da normalização, ou seja, da especificação do álcool combustível, que foi motivo de regulamentação técnica, né? Então, esse é o nosso papel. Também atuamos fortemente no programa Tecnologia Industrial Básica na década de 80, acreditamos nos nossos laboratórios, né? Segundo a norma 17025, atuamos nas comissões de normalização da BNT e também somos o organismo certificador de produto. Desde 2001 até hoje, somos o único órgão público como OCP credenciado no Inmetro. Então, atuamos bastante no Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. E temos uma larga atuação na pesquisa tecnológica no país, dentro das nossas áreas de atuação, que são relacionadas à tecnologia química, à tecnologia de materiais e à engenharia de produtos e processos. Então, essas áreas de atuação elas estão distribuídas em 9 principais competências técnicas que a gente revisitou recentemente. Então, a gente atua em avaliação de produtos, processos e insumos, bioprocessamento e bioprodutos, catálise e biocatálise, corrosão, biocorrosão e degradação de materiais, energias renováveis e eficiência energética, engenharia e ciência de materiais, engenharia e design de produtos, manufatura aditiva e tecnologia de gestão da produção. Então, nós temos todo esse conjunto aí de competências técnicas e áreas de atuação que são distribuídas em 20 laboratórios. O INT tem uma ampla e moderna infraestrutura laboratorial que, somada ao nosso corpo técnico, que tem elevada capacitação e qualificação, torna possível que a gente atue em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação com alto conteúdo científico e tecnológico. Para isso, também nós temos parcerias
com outros institutos de pesquisa e universidades, tanto no país ou no exterior. Isso é importante para que a gente crie e também difunda os novos conhecimentos que vão surgindo, que são necessários, né? Para que a gente possa atender as demandas de mercado e da sociedade, né? Então, eu acho que é mais ou menos eu resumir, né, o que a gente faz, né? E também queria dizer que recentemente nós aprovamos uma nova estrutura organizacional e achamos de grande relevância criar uma coordenação de planejamento tecnológico, porque o que a gente visa nessa coordenação é identificar nichos de mercado e novas tecnologias no país e no mundo, de forma que a gente possa nuclear novas competências no INT e continuar apoiando a indústria nacional nas suas demandas, nos seus desafios tecnológicos, principalmente agora na era da transformação digital e na indústria 4.0, que exige muita agilidade, né? Então, a gente espera que, através dessa coordenação, a gente melhore ainda mais e alcance cada vez mais a nossa visão institucional, que é a consolidação do INT como uma instituição de excelência em pesquisa e desenvolvimento tecnológico.
Oferecer soluções tecnológicas inovadoras e serviços técnicos especializados a empresas faz parte da atuação do Instituto Nacional de Tecnologia, o INT, há quase 100 anos. Com 9 áreas técnicas, este Instituto Federal, sediado no Rio de Janeiro, atende a setores industriais diversos, tendo uma interação crescente com o setor produtivo através do repasse tecnológico visando a inovação. Desde a sua criação em 1921, o Instituto Nacional de Tecnologia atua em pesquisa tecnológica na busca de soluções para problemas que impactam o setor produtivo, visando ampliar a sua competitividade e contribuir para inovações em produtos e processos. O INT também atua na execução de políticas públicas em termos estratégicos para o desenvolvimento do país. O Instituto possui uma ampla e moderna infraestrutura laboratorial distribuída pelos seus 20 laboratórios e no Centro de Caracterização em Nanotecnologia para Materiais e Catálise. Suas áreas de atuação estão relacionadas à tecnologia química, tecnologia de materiais e engenharia de produtos e processos, o que permite o desenvolvimento de projetos de PDI de alto conteúdo científico e tecnológico, consolidando a excelência desta unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, voltada para pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Atuando nas áreas de catálise e processos químicos, corrosão e degradação, desenho industrial, energia, processamento e caracterização de materiais, ensaios de materiais e produtos, engenharia de avaliações e de produção, química analítica e certificação de produtos, o INT conta com equipamentos de ponta e uma equipe de profissionais altamente qualificados. A gente trabalha com pesquisa e desenvolvimento direcionado à inovação para a indústria química. Então nós desenvolvemos novos processos químicos para obtenção de compostos novos, que principalmente utilizando renováveis, transformação de renováveis. Essa é a grande linha e o principal foco de trabalho nosso atualmente aqui no Instituto. Além da infraestrutura de cada área técnica, o Instituto Nacional de Tecnologia conta ainda com o suporte de um núcleo de inovação tecnológica e do Centro de Caracterização em Nanotecnologia, o CENANO. Contendo os mais avançados instrumentos de microscopia e outras análises em dimensões nanométricas, o CENANO dá suporte a pesquisas de várias áreas do INT e de instituições parceiras. Nós temos um amplo parque instrumental nessa área, mas também nas outras áreas do INT, que essa é uma das vantagens do INT ser um instituto politécnico, Nós podemos aproveitar, digamos assim, a expertise, o instrumental de outros laboratórios também. Empresas que desenvolvem projetos de inovação podem contar com o apoio tecnológico e a parceria no investimento com o INT, por meio do programa da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrap. A unidade Embrap INT é responsável pelos atendimentos relacionados à tecnologia química industrial, incluindo as sub-áreas de processos químicos, processos físico-químicos, tecnologia química orgânica e tecnologia química inorgânica. O INT participa do programa Embrapi desde a sua fase piloto em 2011 e é a única unidade de pesquisa do MCTI credenciada na Embrapi, sendo sua área de atuação tecnologia química industrial. Esse credenciamento, que foi renovado agora em 2020, disponibiliza recursos ao INT e garante agilidade na contratação de projetos inovadores junto ao setor produtivo.
e possibilita que as empresas compartilhem o risco de atividades de PDI e isso as estimula a inovar mais. A equipe da unidade Embrapa INT está pronta para atender a sua empresa, avaliando as perspectivas de desenvolvimento conjunto de produtos e processos inovadores. O Instituto Nacional de Tecnologia cada vez mais participa do desenvolvimento sustentável do Brasil, por meio da pesquisa tecnológica, da transferência do conhecimento e promovendo a inovação.